Oi, o quão inteligente é você? O quanto você pensa que é? Bom, eu com certeza sou muito inteligente. Você é mesmo. Mas é mais inteligente que Isaac Newton? Com certeza ele foi mais inteligente do que muitas pessoas. Mas será que ele foi mais inteligente do que todas as pessoas, coletivamente? Para responder essa pergunta, precisamos discutir um pouco sobre o que é inteligência coletiva. Trata-se de uma negociação de interesses pessoais entre indivíduos integrantes de uma comunidade. Existem diferentes níveis de inteligências coletivas. Os indivíduos podem estar contribuindo conscientemente com suas ideias e interesses no grupo ou simplesmente agindo socialmente, conforme práticas culturais. Tais modelos estruturais são conhecidos como bottom-up, tendo sua complexidade definida por um fenômeno de emergência, pela contribuição quantitativa dos indivíduos integrantes que não têm, necessariamente, total conhecimento do todo. Independente da estrutura definida, o grupo vai sofrer influências e agir de uma forma própria. Algumas vezes, a decisão do coletivo independe do interesse próprio de cada um. Tomemos, por exemplo, a sociedade formada pelas formigas. Milhares de formigas traçam seus trajetos procurando comida. Uma formiga, quando encontra comida, anuncia às outras inconscientemente do achado. Salienta-se que as formigas estão constantemente observando a ação das formigas vizinhas, programando suas próprias atitudes. O erro de alguma formiga, individualmente, é desprezível, tendo em vista o resultado final coletivo, concluindo em saldos positivos quando encontrada uma fonte de comida. Dentre os seres humanos, o fenômeno de relacionamento coletivo ocorre de maneira semelhante, porém bem mais complexa. Nesse nível, derivando da linguagem, pensamento e consciência humanas, ocorre a atribuição de significado às atitudes. Para se estabelecer uma relação coletiva, é necessário que exista oferecimento de capital intelectual, que incrementa o capital social coletivo, e conforme o coletivo incrementa o seu próprio capital, o intelectual se beneficia, estabelecendo uma relação de desenvolvimento mútuo. Essas ações individuais de formigas e seres humanos, em alguns casos, podem resultar em um macrocomportamento que se mostra benéfico para toda a comunidade, e seria inalcançável, ou pelo menos bem mais difícil de ser atingido, individualmente. Assim sendo, um modelo de produção que se baseia nos conceitos de inteligência coletiva é o peer-to-peer. O peer-to-peer, ou produção entre pares, se trata de uma nova dinâmica humana que emergiu da difusão das redes distribuídas em várias esferas da sociedade. O termo P2P originou-se do conceito popular da arquitetura de redes de computadores, em que cada agente atua como cliente e como servidor. Esse tipo de estrutura foi popularizada pelo sistema de compartilhamento de músicas Napster. O P2P designa todos os processos que buscam aumentar a participação generalizada de participantes equipotenciais. Ele é um terceiro modo de produção, um terceiro modo de autoridade e um terceiro modo de propriedade. É um terceiro modo de produção, já que se difere da produção privada e estatal ao produzir valor de uso através da cooperação livre entre produtores que têm acesso ao capital distribuído, ou seja, computadores com acesso à internet, e seu produto reside num valor de uso dirigido a um grupo de usuários específicos. É um terceiro modo de autoridade, enquanto são administrados pela própria comunidade de produtores, não por uma hierarquia empresarial. É um terceiro modo de propriedade, pois disponibilizam livremente o resultado para o uso de todos, segundo um princípio de universalidade. O peer-to-peer só pode ocorrer em redes distribuídas, que são redes em que os agentes autônomos podem determinar livremente o seu comportamento e ligações sem o intermédio obrigatório de centros. Ele se baseia no poder distribuído e no acesso distribuído a recursos. Assim sendo, a internet é um local perfeito para os projetos P2P. Neles, não existe qualquer seleção prévia de quem pode participar. As competências dos recém-chegados são verificadas no próprio processo de cooperação. Projetos P2P não apresentam uma falta de hierarquia, mas sim uma hierarquia flexível, com uma liderança distribuída, baseada no mérito. Aqui, através da livre cooperação, os contribuintes constroem um commons, bem comum ou espaço público, em que não há obrigação de reciprocidade entre os participantes. Vale a máxima: cada um contribui de acordo com suas capacidades e vontades, e cada um retira de acordo com suas necessidades. O P2P e o mercado capitalista estão fortemente interligados, tanto que o P2P tem se desenvolvido nas brechas desse mercado, uma vez que a produção entre pares pode ocorrer mais facilmente na esfera dos bens imateriais, onde o capital despendido, o que o indivíduo gasta com o projeto, consiste em tempo livre e no excesso disponível de hardware e software, assim não oferecendo qualquer solução, até agora, para a subsistência material de seus participantes. Basicamente, o P2P não paga suas contas.
Apesar disso, ele pode ultrapassar em eficiência e produtividade as alternativas do mercado com fins comerciais. Um ótimo exemplo de um projeto P2P é a Wikipédia, projeto de enciclopédia multilingüe de licença livre baseado na web, escrito de maneira colaborativa, lançado em 2001 por Jimmy Wales e Larry Sanger. São mais de 30 milhões de artigos escritos até 2016, sendo quase 950 mil em português. É uma ferramenta amplamente utilizada por pessoas de todo o mundo. A ideia do Wikipédia de unir o conhecimento dos mais variados indivíduos veio para revolucionar o conceito da enciclopédia. Se antes elas apenas continham informações sobre os conceitos desenvolvidos por renomados pesquisadores, agora uniriam o conhecimento de qualquer pessoa que estivesse disposta a contribuir com artigos e rever outros, de outros contribuintes, sobre os mais variados temas. Teoricamente, a enciclopédia cresce quantitativamente e fica mais complexa qualitativamente em relação ao seu estágio anterior. Considera-se revolucionária a ideia que Wales e Sanger tiveram ao criar conceitualmente a Wikipédia. Entretanto, podemos considerar que essas ideias são absolutamente autênticas? Elas são puras? De onde elas vieram? Qual a essência das ideias? São bebês únicos e puros, feitos de raios de luz, vindos do nada para mudar o mundo? Memes, tipos de carinha são memes, uns são bons e outros não. Memes, não seja um forever alone. Cola com a galera e canta junto esse refrão. Você, usuário ativo da internet, você conhece os memes. Eles estão em todos os lugares, na sua timeline do Twitter, no newsfeed do seu Facebook, até no grupo da família do seu WhatsApp. Inclusive fora da rede, você os comenta na escola com seus amigos e os usa em piadas no bar. Eles estão em todos os lugares, em várias formas e surgem e desaparecem numa velocidade impressionante. São repetidos cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Mas eles são só a ponta do iceberg. Memes são, na verdade, muito mais do que isso. Primeiro, eles são tão velhos quanto o surgimento da fala e vêm ampliando seu alcance gradualmente, com o surgimento da escrita, da imprensa e mais recentemente teve um boom com a rede mundial de computadores. Até não muito tempo atrás, nem estávamos conscientes da existência deles. Os memes são os gênios sociais. Essa analogia foi proposta por Richard Dawkins, um dos maiores biólogos da evolução, porque, como o gene biológico, eles tendem a perpetuar sua estrutura e a se reproduzir, podendo se fundir, recombinar e segregar seu conteúdo. Inclusive, os memes podem evoluir, num processo que a seleção, próxima ao contexto biológico, tem um papel importante. Memes são ideias, canções, imagens, textos, frases de efeito. São imateriais, não são o objeto em si, mas a ideia por trás dele. Uma diferença importante entre o meme e o gene é que o meme evolui numa taxa de velocidade tão maior que nenhum gene sobreviveria. Memes são, fundamentalmente, informação. O filósofo americano Daniel Dennett, inclusive, os chamou de pacotes de informação com atitude. Atitude porque não são qualquer tipo de pacote de informação, mas um tipo com significado. Com a cultura à nossa volta, os memes se replicam, um cérebro de cada vez, buscando sempre perpetuar-se. E no veloz fluxo de informações da internet de hoje, os memes evoluem mais rápido e chegam mais longe. Esse processo é tão impressionante que caímos na aproximação com o conceito de vírus da epidemiologia. O meme de sucesso é identificado como um vírus que infecta o maior número de pessoas possíveis. Nessa visão, quem está no controle? Nós, os seres humanos, ou os memes? Dennett tentou responder essa pergunta citando Mozart. À noite, quando não consigo dormir, os pensamentos me invadem a mente. Como e de onde eles vêm? Não sei, e nada tem a ver com isso. Posteriormente, ele foi informado que tal frase não era, na verdade, de Mozart. Ela havia ganhado vida própria, um meme relativamente bem-sucedido. Mas memes não existem sozinhos. Eles convivem e, inclusive, disputam espaço com outros, em numerosas interações que podem dar luz aos mais inusitados resultados. Num ambiente como o da internet, onde os processos de copiar, recortar e colar informações acaba sendo muito frequente, é extremamente fácil juntar duas ou mais ideias, fragmentos de materiais pré-existentes, para criar um novo sentido. Let's say China. 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 Isso é o remix. Novamente, não se trata de uma prática 100% nova.
O pintor Max Ernst, famoso por suas obras de colagens, processos com princípios semelhantes ao remix, disse, no século passado, encarar suas colagens como o acoplamento de duas realidades aparentemente inacopláveis sobre um plano que aparentemente não lhes convém. É exatamente o que os melhores memes e obras resultantes do remix são capazes de fazer. O remix pode trazer, no campo dos direitos autorais, conflitos e problemas. Mas isso é culpa do próprio sistema, que encara a propriedade intelectual como coisas puras e únicas. A recombinação de ideias, na verdade, é algo muito interessante para a cultura, pois é fundamental na criação de riqueza cultural. Dentre tantas informações disponíveis na rede, memes, músicas, propagandas, imagens, textos, dentre outros, competindo vorazmente pela sua atenção, surge a economia da informação. Curiosamente, esse tema é um dos tópicos discutidos, dentre outros muito interessantes e relacionados, no vídeo de nosso amigo Dino em seu canal. Então vale a pena conferir clicando neste link aqui. E, como você já deve ter percebido, vídeos no YouTube também são memes que desejam, a todo custo, se replicar. Sua atitude em relação a este vídeo, de curtir ou não e compartilhar ou não, vai definir o sucesso deste conteúdo como meme. Então pense bem, o poder está em suas mãos. Corta.